No ar, Jornal da CUT. No Jornal da CUT de hoje, centrais sindicais se reuniram com Lula em Brasília nesta quarta-feira. Na pauta, salário mínimo e correção do imposto de renda, da tabela do imposto de renda. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Bom, nessa quarta-feira, dia 18, a CUT e mais 9 centrais sindicais se reuniram com o presidente Lula no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro teve como pauta as reivindicações da classe trabalhadora e teve a participação dos ministros do Trabalho e Emprego Luiz Marinho, da Casa Civil Rui Costa e de Gestão Esther Dweck, além de parlamentares e sindicalistas de diversas categorias profissionais. Entre os temas, o salário mínimo, a correção da tabela do imposto de renda, legislação trabalhista, aposentadorias, trabalhadores por aplicativos. A reunião foi um importante passo para que a CUT e as demais centrais sindicais dessem início aos trabalhos em conjunto com o governo federal para que as reivindicações sejam atendidas. O presidente Lula reafirmou seu compromisso com a classe trabalhadora para devolução de direitos e melhoria na renda com a volta da política de valorização do salário mínimo, que foi criada justamente por ele em 2003 a partir de uma proposta da CUT. Lula ressaltou que vai cumprir sua promessa de campanha de valorização do salário mínimo, entre outras promessas, porque essa, diz ele, é a razão dele estar ali, de volta ao terceiro mandato presidencial. Então Lula disse a seguinte frase: se não for para a gente melhorar a vida do povo trabalhador, acabar com a fome desse país e permitir que as pessoas sejam cidadãs e cidadãos, eu nem estaria aqui. Bom, ele lembrou também que para governar é preciso ter o apoio do Congresso Nacional. Citou inclusive a negociação para a aprovação da PEC da transição, que foi costurada num grande acordo com parlamentares, inclusive de oposição. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, e os presidentes de mais 9 centrais sindicais, então, estiveram presentes e reivindicaram políticas importantes para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, que perderam diversos direitos e ainda tiveram os salários achatados durante os 4 anos de governo Bolsonaro. A gente vai ouvir a fala do presidente da CUT, então, Sérgio Nobre, ontem em Brasília. É muito importante que esse novo Ministério do Trabalho seja um Ministério do Trabalho que atue junto com outras pastas. Tem que atuar junto ao Ministério da Fazenda, junto ao Ministério do Planejamento, junto ao Ministério da Previdência, do Desenvolvimento Agrário, para que o crescimento, que nós temos certeza que virá, vai vir acompanhado de emprego de qualidade, de emprego protegido e também com organização sindical. Portanto, companheiros e companheiras, é um enorme desafio e queria saudar a nomeação do companheiro Luiz Marinho, porque esse companheiro, se nós queremos um Ministério do Trabalho forte, tem que ter um ministro do Trabalho à altura, e a história de vida do companheiro Marinho mostra que ele é a melhor pessoa para assumir esse grande desafio. Então, companheiro Marinho, contem com as centrais sindicais nessa caminhada. Viva a democracia, viva a classe trabalhadora! Mais assuntos ainda sobre essa reunião: imposto de renda. Lula criticou o imposto de renda à pessoa física, descontado de trabalhadores e trabalhadoras, que é, segundo ele, proporcionalmente mais alto do que o pago pelos mais ricos. A última correção da tabela do imposto de renda foi em 2015, quando a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que estabeleceu uma porcentagem de correção diferente para cada faixa de renda, que variavam de 4,5% a 6,5%. Mas, segundo cálculos da Unafisco Nacional, com base no índice de inflação de setembro do ano passado, a tabela do imposto de renda acumula uma defasagem de 144% desde 1996. A defasagem é calculada a partir do índice da inflação, que, por sua vez, corrige os salários dos trabalhadores. Até o governo Dilma, essa tabela vinha sendo corrigida, mas depois do golpe ela parou de ser corrigida. Isso representa, então, significa que se os trabalhadores, nas categorias de trabalhadores, têm algum aumento de salário, eles acabam entrando nas faixas maiores de tributação, e isso precisa ser corrigido. Lula é crítico das alíquotas cobradas dos trabalhadores e rebateu o argumento de queda de arrecadação daqueles que não concordam que o presidente aumente o valor da isenção, dizendo que é preciso inverter a lógica. Ou seja, inverter a lógica de acordo com o que é hoje, né, é fazer com que quem ganha menos pague menos imposto e quem ganha mais, os mais ricos,
paguem mais impostos. Lula lembrou que, durante a campanha eleitoral, ele prometeu isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000, mas esclareceu que o cumprimento dessa promessa não depende só dele. Ele disse o seguinte: obviamente que a isenção e o aumento do imposto de renda não se pode fazer no grito, na vontade. A gente tem que construir, e nós vamos construir isso e começar uma reforma tributária, disse o Lula. Ele também comentou a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante painel no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, nesta terça-feira, sobre a reforma tributária e a correção da tabela do imposto de renda no segundo semestre deste ano, ressaltando que isso também depende de pressão e organização da sociedade. Bom, outro assunto tratado nessa reunião foi o salário mínimo. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse na reunião que o salário mínimo no valor de R$ 1.302 vai ser mantido até o mês de maio. Segundo ele, esse é o prazo necessário para que governo e centrais sindicais cheguem a um acordo sobre as formas de valorizar o piso nacional e aumentar o salário mínimo. Ele disse o seguinte: é preciso ter consciência que essa valorização do salário mínimo vai ser feita pelo conjunto de governo, com os ministérios do Planejamento, Fazenda, Casa Civil, Indústria e Previdência, que estão presentes no grupo de trabalho que trata do tema, disse o Marinho. Outro ponto de pauta foram os trabalhadores de aplicativos, os trabalhadores por aplicativos. O ministro do Trabalho comparou a situação desses trabalhadores com a de escravos. A frase dele foi a seguinte: nós acompanhamos a angústia dos trabalhadores de aplicativos que muitas vezes têm que trabalhar 14, 16 horas por dia para poder levar pão e leite para casa. E isso, no meu conceito, diz Luiz Marinho, no meu conceito de trabalho, beira o trabalho escravo. Na terça-feira, motoentregadores tiveram a primeira reunião com o governo federal, representado pelo secretário de Economia Solidária do Ministério de Trabalho e Emprego, Gilberto Carvalho. Segundo o presidente da AMA-BR, Associação dos Motofretistas e Aplicativos Autônomos do Brasil, Edgar Francisco Silva, o governo reconheceu a necessidade de legitimar os entregadores na discussão de regras para os aplicativos. Inclusive, tinha uma paralisação programada para o próximo dia 25, mas depois dessa reunião ela foi suspensa. E assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.